Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 168, hoje é sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2022. Inicialmente, mais uma vez, gostaria de agradecer a audiência de vocês, os likes dados lá no YouTube, os comentários, também nas redes sociais, e vi que muitos de vocês compartilharam meu podcast com seus amigos. Agradeço demais esse prestígio e essa confiança no meu trabalho. Como vocês seguiram me pedindo, uma atualização sobre a situação na Ucrânia, essa crise na Ucrânia, a crise mais relevante ainda do sistema internacional, as novidades da semana. Sexta-feira da semana passada, vocês lembram que no nosso último podcast eu comentei que ocorreria na sexta-feira a reunião em Genebra entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, e o Sergei Lavrov da Rússia. Esse evento durou mais ou menos 2 horas. Óbvio, como eu tinha previsto, não saiu dali nenhuma definição, mas saiu ali, mas teve um entendimento de que as coisas seriam, digamos assim, acertadas no campo diplomático, né? Mas o mais importante foi que o Sergei Lavrov firmou posição de que a Rússia queria uma posição por escrito dos Estados Unidos e da OTAN, especialmente com relação à expansão da OTAN para o leste. E também conversaram sobre o Irã. Isso é um dado interessante de se aproveitar o encontro. O tema principal era a Ucrânia, mas também conversaram sobre a situação do Irã, do programa nuclear iraniano, que há esse impasse aí da volta das negociações, a volta dos Estados Unidos a essa questão, esse acordo em relação ao programa nuclear do Irã. Na própria sexta-feira, também, dessa vez lá na Índia, o comandante da Marinha da Alemanha, o almirante K. Schaumbach, participando de um evento num think tank, ele acabou falando algumas coisas que a diplomacia alemã não aceitou. Vamos lembrar que o governo alemão é novo, assumiu agora em dezembro, a diplomacia está na mão dos verdes, né? O Partido Verde tem problemas sérios aí, tá na pauta do Partido Verde, aí posicionamentos aí bastante duros em relação à Rússia, né? Então no governo alemão, dentro desse novo governo alemão, essa coalizão, a posição da diplomacia, às vezes, não batendo muito com de outros ministérios. É interessante a gente acompanhar isso. E o comandante da Marinha Alemã comentou que a Crimeia seria um caso perdido, que o Ocidente precisa entender e respeitar a posição do Putin, etc. Algo que talvez ele pudesse conversar informalmente, mas não num evento gravado. E aí, no sábado, ele acabou tendo que renunciar ao cargo. Isso aconteceu na sexta, no sábado ele renunciou ao cargo. Na terça-feira, em termos de novidades, seguindo essa cronologia aí, na terça-feira o presidente da França, o Emmanuel Macron, esteve na Alemanha conversando com o chanceler alemão e acertaram mais ou menos de França e Alemanha tentarem representar a União Europeia, representar a Europa nessas negociações da questão da Ucrânia. E na quarta-feira ocorreu uma reunião em Paris, envolvendo representantes de Rússia, de Ucrânia, de França e de Alemanha. Ou seja, o Macron tentando aí se posicionar como uma liderança na Europa, lembrando que a França está na presidência pró-tempore da União Europeia desde o dia 1º agora de janeiro, são 6 meses, e o presidente Macron tem uma eleição geral agora em abril, então ele precisa, digamos assim, mostrar força, mostrar presença, né? Não vamos esquecer do fiasco daquele acordo em relação ao submarino da Austrália, que a França perdeu em setembro do ano passado. Estados Unidos e Reino Unido fecharam um acordo aí de ajudar a Austrália a ter um submarino de propulsão nuclear, e a França acabou perdendo um contrato aí bilionário. Esse foi um problema seríssimo, aconteceu em setembro do ano passado para a França, e agora também sérios problemas da França ali na África. Inclusive essa semana um militar francês morreu no Mali. Ou seja, o Macron precisa aparecer bem na foto para os franceses com relação a essa questão aí da Ucrânia, se mostrar assim um papel de liderança. Também na quarta-feira, o embaixador dos Estados Unidos em Moscou entregou a tal da carta que foi pedida pelo Lavrov. Lembra que na reunião de sexta-feira lá em Genebra, os russos pediram por escrito uma resposta dos Estados Unidos e da OTAN, e o embaixador dos Estados Unidos e o representante da OTAN entregaram cada um uma carta lá no Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em Moscou, que basicamente o que vazou, a gente não tem a transcrição das duas cartas, é que não foi aceita a exigência da Rússia de que a Ucrânia e nenhum outro país ali, ex-república da União Soviética, no caso da Ucrânia e da Geórgia,
possam passar a fazer parte formalmente da OTAN, a maior aliança militar do planeta. Esse é um ponto fundamental nessa questão, né? A Rússia não aceita que esses países entrem para a OTAN e ele queria isso, o Putin queria isso por escrito, um compromisso por escrito. Só que ele não teve, né? Comentei isso na semana passada, que ele não teria e ele não teve. Então fica aqui ainda pendente qual será o movimento do Putin daqui para frente. Mas temos algumas pistas. Por exemplo, nessa reunião de quarta-feira que tinha representantes da Rússia e da Ucrânia, Alemanha e França em Paris, eles marcaram uma nova reunião para daqui a 2 semanas em Berlim. Então, talvez aí, para aqueles que acham que a Rússia vai invadir a Ucrânia a qualquer momento, esse prazo de 2 semanas aí pode ser uma pista que isso não acontecerá pelo menos nas próximas 2 semanas, que seria totalmente incoerente. E também não podemos esquecer da abertura dos Jogos Olímpicos em Pequim, que eu vou falar mais na frente, na próxima sexta-feira, dia 4, que o presidente da Rússia, o Putin, será o grande convidado de honra nessa abertura lá em Pequim. Mas vou falar isso daqui a pouco. Falando de China, ontem, quinta-feira, um telefonema entre o secretário de Estado, Antony Blinken, dos Estados Unidos, e o ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, vários assuntos, mas em relação à Ucrânia, a China finalmente se posicionou, dizendo que a Rússia, as preocupações de segurança legítimas da Rússia precisam ser levadas em consideração. Mas o discurso do Wang Yi foi muito na direção aí de conciliação, de diplomacia, de respeito, etc. Não teve nenhum compromisso. É interessante como a mídia, às vezes, coloca coisa assim, dizendo que a China já está do lado da Rússia para invadir a Ucrânia, vai invadir Taiwan também ao mesmo tempo. Já começam a, digamos assim, várias especulações. Não foi isso que o Wang Yi falou, né? Ele se posicionou, sim, ao lado da Rússia, digamos, né? Mas incentivou o diálogo. A China tem excelentes relações diplomáticas com a Ucrânia e comerciais, não apenas diplomáticas, mas também comerciais. Ou seja, a China também não tem nenhum interesse de guerra ali naquela região, tem interesses econômicos importantes com os países da região. Então, como eu falei para vocês, Rússia não vai invadir a Ucrânia, na minha opinião. Isso não vai acontecer. Vai continuar acontecendo aí os exercícios militares com Bielorrússia, navios russos ali no Mar Negro fazendo exercícios, os americanos também por ali, mas não vai ter guerra. No máximo que pode acontecer, na minha avaliação, é a Rússia reconhecer as províncias do leste da Ucrânia e o Putin determinar aí um movimento de tropas para dentro dessas províncias, com digamos assim, um movimento de pressão, um movimento de maior força, porque realmente eu acho que a OTAN não vai assinar nenhum compromisso formal de que não vai aceitar nenhum outro novo país, não vai aceitar a Ucrânia dentro da OTAN, mas o Putin precisa de fazer alguma coisa, mostrar força, que não vai ser uma invasão militar na Ucrânia, mas não descarta essa questão em relação às províncias do leste ali da Ucrânia, as províncias da região do Donbas, que eles falam. Dentro de outros temas de interesse, como eu tinha falado na semana passada, visita do presidente Bolsonaro ao Suriname na quinta-feira. Na verdade, vocês lembram, ele visitou o Suriname na quinta-feira e na sexta ele ia para a Guiana, mas a mãe do presidente veio a óbito e ele voltou ao Brasil. E aí, com isso, não teve a visita na Guiana. A visita ali no Suriname foi bastante interessante, na minha opinião. Suriname e Guiana, países que têm crescido muito economicamente nos últimos anos pela descoberta de petróleo no mar dos dois países, países que tinham economias muito pobres, mas com a descoberta de petróleo, várias empresas estrangeiras ali prospectando petróleo no mar dos dois países, e o Brasil precisava entrar nesse jogo. Inclusive o ministro de Minas e Energia, o Almirante Bento, fez parte da comitiva do presidente Bolsonaro e achei muito boa a iniciativa, espero que dê frutos. Suriname e Guiana, entorno estratégico brasileiro, fazem fronteira com o Brasil, então acho que foi bastante interessante essa iniciativa. E também, como eu tinha prometido, comentar um pouco sobre a terceira reunião de cúpula do ProSul, que foi ontem em Cartagena, na Colômbia. O presidente do Paraguai assumiu a presidência pró-tempore do ProSul. Quem representou o Brasil foi o vice-presidente, general Mourão, em função aí da missa de sétimo dia da mãe do presidente Bolsonaro, mas, infelizmente, o ProSul está muito enfraquecido, né? Sabemos aí, com a mudança de governo na Argentina, Peru, etc., hoje o ProSul não consegue, digamos assim, coordenar as ações. Na minha avaliação,
É importante os países da América do Sul amadurecerem, entenderem, separar a geopolítica regional das suas, digamos assim, paixões ideológicas, como é o caso da União Europeia. Na União Europeia temos aí países que têm governos de direita, governos de esquerda, mas a União Europeia continua lá, né? E aqui na América do Sul a gente não acertou com a Unasul e não está acertando com o Prosul. É algo que nós precisamos avaliar com maturidade. Quando eu digo nós, todos nós, não apenas o Brasil, mas também os outros governos dos países da região. O outro tópico também falar com vocês, que eu tinha prometido, falando de China, sexta-feira da semana que vem, abertura das Olimpíadas de Inverno, 4 de fevereiro, lá em Pequim. O presidente Putin será o convidado de honra do presidente Xi Jinping. Haverá um encontro entre os dois presidentes para tratar das questões internacionais. Obviamente que o tema da Ucrânia deve virar aparecer, deverá surgir. E há uma grande expectativa em relação a esse evento. Mas também importante comentar que essa semana a China fez mais incursões aéreas com aeronaves de combate dentro da zona de identificação aérea de Taiwan, é um ponto importante. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos realizando exercícios com 2 grupos de batalha centrados em porta-aviões, lembrando que cada porta-aviões americano tem a capacidade de 5 mil militares, 80 aeronaves, muito poder militar. Ou seja, essa semana não foi uma semana tranquila ali no Pacífico Ocidental, não, muito pelo contrário. China mandando aviões de combate para dentro da zona de identificação aérea de Taiwan, Estados Unidos realizando operações navais ali no Mar do Sul da China, com 2 grupos de batalha, né? E todo mundo só falando de Ucrânia. Mas a situação ali no Pacífico Ocidental, na minha avaliação, é a grande situação, é a situação mais tensa do sistema internacional, porque a China, em algum momento, terá que resolver a questão de Taiwan, e isso aí acho bastante sério. E na conversa entre o Blinken e o Wang Yi, o ministro de Relações Exteriores da China, o assunto Taiwan também apareceu. Não foi só a Ucrânia, não. O tema Taiwan e a China foi bem claro, falando para os Estados Unidos ficar fora dessa questão. Ou seja, é sim um ponto bastante relevante. No terceiro quadro do nosso podcast de hoje, estamos de olho, acompanhando as crises aí de Afeganistão, Etiópia, Sudão, Mali, novidades da semana, Burkina Faso, um país muito pobre da África, também um golpe de Estado ocorreu essa semana. Ou seja, a África aí, infelizmente, com vários problemas. Também estamos de olho nas negociações em Viena, programa nuclear do Irã. Lembra que eu comentei que o Blinken conversou sobre isso com o Lavrov em Genebra, sexta-feira da semana passada. Nós não temos detalhes. Esse acordo de Viena não avança. A situação do programa nuclear do Irã, o Irã provavelmente prossegue com o seu programa nuclear aí aceleradamente, provavelmente para desenvolver a arma nuclear. Israel não vai aceitar isso e é aquele negócio, digamos assim, é uma contagem regressiva e me preocupa bastante essa questão iraniana de ter arma nuclear, com Israel do outro lado já se posicionando que não vai aceitar. E lembrando ali que naquela região também a guerra civil no Iêmen, comentamos isso na semana passada, né, que os Houthis, né, que são xiitas, apoiados pelo Irã, fizeram aquele ataque aos Emirados Árabes Unidos, que é um país cada vez mais relevante na região, como eu já tenho falado, os Emirados Árabes Unidos sunitas, muito ricos em petróleo, gás, um país bastante relevante e está na coalizão junto com a Arábia Saudita para apoiar o governo do Iêmen contra esses rebeldes Houthis. Também estou de olho na crise no Peru, principalmente o grande vazamento de óleo que aconteceu. Um navio petroleiro estava desembarcando óleo para a refinaria espanhola da Repsol, da empresa espanhola Repsol, ali no Peru, e teve um vazamento, os números aí que eu vi na mídia, em torno de 6 mil barris de petróleo. Mas lembrando que o Peru é um país muito rico em termos de indústria da pesca, importantíssimo para a economia peruana, então vários protestos essa semana aí dos peruanos em relação a isso. E também essa semana o Pedro Castillo, presidente do Peru, deu uma declaração meio polêmica, uma entrevista para a CNN meio polêmica, que está gerando muita especulação lá no seu país, falando que ia consultar o povo peruano sobre a possibilidade de ceder parte do território peruano para que a Bolívia tenha acesso ao oceano. Vamos lembrar que a Bolívia perdeu acesso ao mar no final do século XIX, na Guerra do Pacífico, para o Chile, perdeu para o Chile esse acesso, e esse tema é um tema pétreo na Constituição
boliviana, e o ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales, é muito amigo do presidente do Peru, Pedro Castilho, então esse assunto aí está na mídia peruana, bastante polêmica. E na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana, dia 3 de fevereiro, o presidente do Peru vem ao Brasil e vai se encontrar com o presidente Bolsonaro em Rondônia. Até o momento não tenho a pauta oficial, mas estimo que vão conversar sobre integração econômica e viária entre os dois países, crimes transnacionais, devem ser os principais pontos da pauta desse encontro entre o presidente Bolsonaro e o presidente Castilho do Peru em Rondônia na semana que vem. Também estamos de olho na semana que vem, completa um ano do golpe de Estado em Mianmar, vocês lembram que teve aquele golpe militar lá em Mianmar, continua muito tensa a situação no país, vamos acompanhar. E também Coreia do Norte, essa semana, sexto teste de arma, de lançamento de mísseis essa semana da Coreia do Norte. Vamos seguir acompanhando aí uma situação importante. Península Coreana é, sem sombra de dúvidas, um dos pontos aí mais tensos do planeta. Fechando com a boa notícia, essa semana saiu o convite formal da OCDE para que o Brasil prossiga no processo de entrada na organização, depois de um pedido aí que tem 5 anos, o Brasil pediu há 5 anos atrás, em 2017, para entrar nessa organização, que na verdade é um fórum, né, que discute, promove práticas de políticas públicas, estudos em diversas áreas, e são 38 países membros, a sede fica em Paris, e é uma sinalização bastante positiva. Não temos ainda uma estimativa de quanto tempo demorará para o Brasil ser aceito, porque o Brasil tem que cumprir várias cláusulas ainda, mas foi uma boa notícia essa semana sim, uma sinalização aí de confiança no Brasil como país, né, nesse processo aí de aderir a esse bloco, digamos assim, nessa organização. E com essa boa notícia, fecho o nosso Conexão GEO número 68, desejando a todos aí uma excelente semana, até a próxima sexta-feira, e reitero o meu pedido para que divulguem esse meu trabalho, se gostarem. Muito obrigado, bom final de semana, boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.